Esta é a história do dia. Como é a vida em Kiev, a capital de um país em guerra? We have been at war with Russia for 20 days, and there has been some adjustment in their positions. They see that the war is not going according to their plans. Mikhailo Podolyak é um dos conselheiros do presidente ucraniano. Diz à televisão norte-americana, PBS, que há uma chance para a paz, isto numa altura em que haverá um rascunho de acordo. Sergei Lavrov, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, diz que é possível um encontro entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, mas apenas para assinar um acordo. Mikhailo Podolyak diz à PBS que esse encontro poderá ocorrer em breve. Yes, the only option to end this war is direct talks between the two presidents, and that is what we are working on with these peace talks. We are working on documents that the presidents will be able to discuss further and sign. So it sounds like you're pretty close. Yes. A esperança cresce na frente diplomática, mas no terreno as armas continuam a ser disparadas. Entre a destruição e a morte, há milhões de pessoas mergulhadas na incerteza. Como é a vida nessa incerteza? Como é a vida em Kiev? Hoje vou conversar com um dos enviados especiais do Observador à Ucrânia, Pedro Jorge Castro, sobre a vida numa capital em guerra. Bem-vindo, Pedro Jorge Castro. Olá, Ricardo. Onde é que estás? Olha, tu apanhas-me num mau dia para fazer essa pergunta. Estou aqui dentro do hotel, que é o pior sítio em que um jornalista quer estar num momento deste, em que está a acontecer tanta coisa. Está um confinamento obrigatório de 35 horas e, portanto, apanhas-me exatamente a meio desse confinamento. Significa que tenho tempo para falar contigo, mas não estou num sítio interessante. E esse confinamento, esse recolher obrigatório de 35 horas, essas ordens são mesmo cumpridas? Não há ninguém na rua? Do que vejo, sim. Ou seja, do que consigo ver da janela, que não é muito, mas estou aqui numa zona bastante central, portanto tenho o Ministério dos Negócios Estrangeiros aqui ao pé, tenho uma catedral, não se vê nada, não se vê ninguém. Passa um carro talvez de hora a hora, o que é muito tempo para se sentir o silêncio. Silêncio esse que obviamente é perturbado pelas sirenes que continuam a soar. Hoje soaram 3 vezes ao longo do dia, normalmente as sirenes soam mais durante a noite. Pedro, para nós que estamos em Portugal, como é a vida numa capital de um país em guerra? Olha, é uma vida nervosa. Acho que é, se calhar, a palavra que melhor pode descrever a situação e aquilo que tenho encontrado. Os ucranianos tentam passar uma imagem de extrema confiança, aliás, acho que até excessiva, confiança na sua capacidade de derrotar os russos. Portanto, essa é a primeira imagem que eles querem passar, mas na verdade aquilo que se sente muito é nervos. Nervos da parte das autoridades militares e da parte dos civis que continuam a tentar viver na cidade. Se calhar a primeira coisa que salta à vista são os inúmeros checkpoints. Se calhar numa avenida de 2 km somos capazes de passar por 4 checkpoints, portanto há barreiras de cimento a tapar a circulação na estrada, há aquelas cruzes de ferro castanhas, sacos de areia com a bandeira ucraniana ali enfiada, e há 4 ou 5 militares ou voluntários em cada checkpoint que mandam parar o carro. Pedem para ver a identificação de todas as pessoas que estão no carro, isto significa passaportes, credenciais, cartão de imprensa. Pedem para abrir a mala, às vezes, para ver o que é que está no porta-bagagens, e depois mandam seguir, e parece que não há aquela comunicação básica de checkpoint para checkpoint, em que tudo se repete, passado uns metros, para tentar encontrar, no fundo, tudo isto é para tentar encontrar os infiltrados russos, ou os infiltrados do inimigo, que possam andar aqui a circular, que possam andar aqui a fazer sinais em alvos pré-definidos, com cruzes nas casas, ou nos jardins, ou em edifícios, ou nos telhados, para sinalizar possíveis alvos para a aviação russa ou para a artilharia russa. E, por exemplo, Pedro, há lojas abertas? Lojas, no sentido mais convencional do termo, muito poucas, ou seja, não há tudo o que pode ser considerado comércio supérfluo, não existe. Há algumas mercearias abertas, algumas pequenas bancas de fruta, de legumes, de pão.
Не, ну я не думаю, что вырос. Ну, немножко овощах вот так. А так остальные все такое же самое. Like dramatically prices don't change, but a little Há alguns quiosques de café abertos, mas muito poucos. Na verdade, a maior parte dos estabelecimentos estão fechados, as lojas estão tapadas com as montras protegidas para evitar possíveis bombardeamentos e, portanto, todo esse movimento desapareceu. Aliás, eu sei que um administrador de uma grande empresa de lojas de eletrónica explicou isso, que ele decidiu fechar tudo porque os funcionários têm imensa dificuldade em deslocar-se até às lojas para trabalhar. Os clientes também não se conseguem deslocar com facilidade até aos estabelecimentos para fazer as suas compras e os fornecedores também não. Portanto, toda a economia acaba por ficar bloqueada e reduzida apenas ao estritamente essencial. E é possível, por exemplo, comprar pão? Sim, é. Olha, anteontem, no primeiro dia que chegámos aqui, em que fomos logo a um dos prédios atingidos por bombas, passámos numa padaria que fica mesmo ali ao pé e que estava aberta e que estava a senhora a padeira até nos contou exatamente como é que tinha sido a reação das pessoas que estavam na fila, que entraram em pânico quando foi o bombardeamento. Я выбежала с киоска, смотрели, все смотрели в ту сторону, где дым шел. Explicou precisamente que continua a trabalhar para servir as pessoas. E os miúdos vão à escola? Não tenho indicação nenhuma de haver escolas abertas. Tenho visto muito poucas crianças na rua. Vi uma, curiosamente, 2 horas antes de se iniciar este longo período de recolher obrigatório excepcional. Aqui num mirador, aqui junto à Catedral de São Miguel, tem um parque infantil e estava completamente vazio, excetuando um casal jovem com o filho de 4 anos que estava a brincar no escorrega, a descer no escorrega com o pai e a mãe de cada lado a ajudá-lo. E o miúdo ali a dar voltas, a subir para o escorrega e a descer. Aproveitei para perguntar ao pai, que se chama Maxime, que é o diretor financeiro de uma grande empresa de energia de eletricidade e gás, e perguntei-lhe precisamente como é que o filho lidava com esta questão, como é que ele explicava ao filho a guerra que o rodeava. We say it's bad guys that push buttons, and that's why we should keep at home. E ele contou-me que tentou manter o filho o mais afastado possível de tudo isto, mas obviamente não consegue evitar a pergunta sobre as sirenes. Portanto, o filho de 4 anos pergunta o que barulho é este das sirenes e ele responde que a sirene são os maus que tocam nos botões e que obrigam as pessoas a ficar em casa para não lhes acontecer nada de mal. Essa pessoa que encontraste aí nesse parque infantil, o Maxime, disseste que é diretor de uma grande empresa, também já falaste aí num grande retalhista de produtos de eletrónica. As empresas também estão fechadas, ou não? Há muitas empresas que estão fechadas, há muitas empresas que simplesmente não conseguem operar, ou não têm matérias-primas suficientes, ou não conseguem fazer chegar os seus produtos ao destino final, mas as empresas essenciais continuam a funcionar. Olha, por exemplo, a internet funciona extraordinariamente bem. Continua a haver, em partes significativas do país, e pelo menos em Kiev ainda nesta fase, continua a haver água, continua a haver eletricidade, continua a haver aquecimento, e continua a haver comida, continua a chegar comida, embora não com grande variedade, mas continua a haver os bens alimentares essenciais. O Maxime ficou em Kiev precisamente para continuar a trabalhar. We supply electricity and natural gas for plants that produce bread. Esta empresa abastece outras empresas, abastece, por exemplo, fábricas onde se produz pão, e ele diz que continua a trabalhar precisamente porque acha que é a maneira que tem de ser mais útil ao país, continuar a contribuir, continuar a tentar manter a economia a funcionar, continuar a pagar impostos para suportar o esforço de defesa que a Ucrânia tem feito. E nesse cenário que descreves, Pedro Jorge Castro, ainda há pessoas a querer sair de Kiev ou não?
Ainda há pessoas a querer sair de Kiev. A estação está cheia, por exemplo, a estação de comboios de Kiev, que é provavelmente a forma mais segura ainda de sair da capital. Os comboios continuam a funcionar, apesar dos atrasos. O átrio estava cheio de pessoas para sair, mulheres e crianças, claro, portanto, que é quem é dada a prioridade, não há homens. E sim, há filas de espera, havia uma fila grande, de cerca de 100 pessoas na estação, para quererem comprar bilhete ou obter informações sobre a forma de sair daqui. Me encontrei no meio da rua um médico, que aliás foi ele que me encontrou, percebeu que era jornalista de Portugal e então conversa comigo para dizer: Portugal, eu quero enviar a minha família para Portugal. Ele continua em Kiev, não pode sair daqui, tem a família já em Lviv, portanto na parte oeste da Ucrânia, e quer que eles passem, tem a mulher e a filha, quer que eles passem para a Roménia e daí apanhem um avião ou um autocarro para Portugal. Diz ele que é a prioridade número 1, era a opção número 1. Portal number 1, Spain number 2, number 3, Italy. Há pouco, Pedro, descrevias os vários checkpoints que às vezes existem numa só avenida. Há forma de distinguir quem é militar, quem é polícia, quem é um civil armado? No fundo, há autoridade visível ou é tudo assim um pouco anárquico? Olha, as duas coisas. Aquilo que distingue a autoridade, na verdade, é o facto de terem uma arma. Toda a gente tem uma arma. Há grupos imensos grupos de militares ou de voluntários civis que se juntaram às forças de defesa do território, que andam armados a patrulhar as ruas. E, portanto, a arma manda, não é? Se eles têm uma arma, à partida é porque têm autoridade para a ter. É difícil, muitas vezes, distinguir quem é que já era militar, no fundo, quem é que é a polícia civil, quem são estes voluntários que se juntaram. Tanto quanto sei, os voluntários que se juntaram e que não tinham qualquer experiência militar ficam sob comando de voluntários que tinham experiência militar. É a única grande diferença, portanto, hierárquica, digamos assim, nos voluntários que se juntaram às forças de defesa do território. Depois, todos eles são, obviamente, comandados pelos militares e também obedecem à polícia, às autoridades de polícia civil. Mas sim, é tudo um bocadinho anárquico, a quantidade de uniformes que se vê difere muito e, portanto, aquilo que distingue mesmo as pessoas é o facto de terem as Kalashnikovs imponentes a impor respeito. Entre essas pessoas está o líder de uma famosa banda ucraniana que fez um vídeo que se tornou viral. Este cantor é precisamente um desses civis que se juntou à defesa. Pedro, quem são estas pessoas que se juntam à resistência? Sim, há uma grande variedade. Há muitos antigos combatentes, portanto, veteranos, que combateram pela Ucrânia. Esses, obviamente, falei ontem com um que me disse que sabia que este momento ia chegar, sabia que ia chegar o momento da guerra com a Rússia, só não sabia quando é que seria e portanto, viveu a vida dele para este momento e juntou-se logo ao exército para ajudar a defender o seu país. Mas depois há muitas outras pessoas que são civis, que tinham outras profissões, desde guionistas até realizadores, empresários, e sim, há este cantor, este vocalista dos Boombox, que era uma banda rock ucraniana, que estava em digressão. Ele tinha acabado de dar um concerto na noite em que começou a guerra da Rússia, soube deste ataque pelo seu guitarrista, quando vinha na carrinha de regresso a Kiev, e decidiu logo, instantaneamente, primeiro pôr a família a salvo e depois como é que eu vou fazer para me juntar para defender o meu país. Estive com ele a conversar, ia-me contar toda a história, mas apenas deu para falarmos durante cerca de 6-7 minutos. A conversa foi abruptamente interrompida, porque se agradaram qualquer coisa ao ouvido. Yeah, I have to go. To a mission? Yeah. Okay. You cannot tell me what it is. No, it's a normal mission. Okay. Os 6-7 minutos de conversa que tivemos, durante todo esse tempo, ele esteve a limpar armas em cima da mesa, a montar e desmontar armas enquanto falava comigo. Pedro, temos notícia de combates, de ataques nos arredores da cidade e alguns
bem perto do centro de Kiev. Como é que se lida com esta espera, com esta incerteza do que vai ser a próxima hora ou as próximas horas? Na verdade eu acho que deve ser difícil para os ucranianos responder a isso. Deve ser muito difícil para os ucranianos que permanecem em Kiev ou que estão em cidades cercadas pelos russos responder a essa pergunta. Eu não sei como é que eles conseguem, como é que eles, entre o medo que seguramente sentem de serem alvo de um bombardeamento, optam apesar de tudo pela coragem de ficar e de assim entenderem que ajudam a defender o país. Mas no meio de tudo isto, precisamente um bocadinho antes de começar o recolher obrigatório, encontrei um pianista, um pianista sem abrigo. Big greetings to Soviet Russia from Kyiv City, Mr. Kyiv. A tocar sozinho num mirador e a dedicar, ele chegou a tocar mesmo o hino ucraniano e antes fez questão de o dedicar à Rússia soviética, dos cidadãos de Kiev. Obrigado, Pedro Jorge Castro. Obrigado. Pedro Jorge Castro e João Porfírio são os enviados especiais do Observador à Ucrânia. Vale a pena ler as reportagens no site e olhar para as fotografias que nos contam histórias. Vale a pena ouvi-los também na Rádio Observador. Ao fim de 3 semanas de guerra, a redação do Observador continua mobilizada para atualizar a informação ao minuto no jornal e na rádio. Esta foi a História do Dia. A música do genérico e a sonorização são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.